Ele que acompanhou a construção do Limeirão lá em 75, 76, né? Chegando até 77. Muita gente se lembra daqueles jogos, né? Aquele memorável Inter e Atlético Mineiro, né? Tivemos ali partidas Isso. memoráveis, né? Mas era uma época legal. Inclusive, eu me lembro, Zé, do congestionamento que se dava saindo lá do Limeirão. A gente saiu um pouco mais tarde porque ele chegou a comentar durante alguns anos, né? Mas quando não exercia essa atividade, ele escolhia voltar não pela Avenida Major Levi, mas sim por dentro lá da Vila Queiroz e tal. Mas era um rolo, aquelas Sim. ruazinhas ali. Muita gente voltava por ali e era gostoso porque era uma época de muita força do rádio, né, Zé? Então a gente voltava para casa ouvindo lá os comentários, né? Professor Milton Pereira de Almeida. Ontem eu vi um rápido flash lá do Silvio Silva, lá do Reinaldo Bastelli, também Tipo, estava presente lá. isso, eu também Também ouvi, também ouvi. bacana, né? Deu para Muito relembrar muitas bacana. coisas, né, Zé? Muitas coisas, Beto. Realmente, tudo que você falou aí, eu também me lembrei. Meu pai também tinha esse hábito de me levar ao Limeirão, Beto, e eu fui, assim, ele não me levou na inauguração do Limeirão, que foi aquele dia em que absolutamente lotou, né, Beto? Eu era muito novo ainda, tinha em torno ali de 10 anos de idade, ele não quis me levar. Mas Uhum. quando foi a inauguração dos refletores, Beto, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, É. numa quarta-feira à noite, né? E aí, nesse jogo eu fui e pude assistir, né? Então, eu vi grandes jogos no Limeirão, Beto. Tenho, assim, muitas saudades, né? Ontem, inclusive, eu estava numa confraternização com alguns sobrinhos, né? Jovens, e contando a eles, né? Do privilégio que eu tive, né? De ver aqui em Limeira jogos aí, Vasco da Gama, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, ou seja, todos os grandes clubes, né, Beto, do Brasil, eu tive o privilégio de assistir aqui no Limeirão. E ontem, como você estava contando aí, foi realmente um dia triste, né, Beto? Um dia triste pelo rebaixamento da Inter aí à Série A2. A gente que assistiu aí desses jogos esse ano já estava mais ou menos preparado, né, Beto? Ontem, inclusive, eu até assim me privei de ir ao Limeirão. Eu falei assim, eu não vou lá no Limeirão porque eu tenho quase certeza de que a Inter vai ser rebaixada, né? Uhum. E realmente eu estava certo, Beto, porque eu tinha assistido aí outros jogos e principalmente aquele com o Palmeiras, que eu fui no estádio, né? E realmente a Inter nesse ano não montou um time aí que pudesse, né, fazer o mínimo ali para não ser rebaixado, né, Beto? Muitos jogadores assim realmente de um nível inferior. A gente sabe das dificuldades, né? Tem todo um contexto aí, salários altos, aquele negócio todo, mas a Inter não fez assim aquela lição de casa, né, Beto? Aquele time ali, arroz com feijão, mas tem que ter um pouquinho ali a mais, né? Um atacante um pouco melhor. Eu estava até dizendo um pouco antes para você que o Velo e o Noroeste escaparam, Beto, porque tinham um atacante que fez aí mais de 5 gols no campeonato, né? O Velo ali com o Amorim, né? O rapaz que fez 6 gols, e o Noroeste com o Carlão, que fez 5. A Inter não, Beto. A Inter, os atacantes fizeram um gol, né? Ainda esse último aí, que é um menino emprestado pelo Palmeiras, fez 2 gols. Mas muito pouco, né, Beto? Se você não tem um homem-gol ali, alguém que realmente decida, você vai empatando o que aconteceu com a Inter e acabou com esse descenso, né, Beto? Muito triste mesmo. Enquanto a gente comenta mais um pouco, eu estou passando aqui para o J Neto. Essas famílias que estavam lá no Limeirão estão nos vendo, estão nos acompanhando agora. Aliás, famílias fantásticas, né? Pessoal muito bacana. E como nós falamos, né, Zé, você falou do futebol propriamente feito, né? A gente sabe, né? O Corinthians viveu no passado, viveu um ano terrível até que vieram aí as contratações e o Corinthians quase cai no Campeonato Brasileiro. Então, para quem torce, Pô, como é, você torce para a Índia, não deixa de ser um fato triste, embora anunciado, mas o torcedor sempre tem aquela pontinha de esperança, né? Mas o que exato. mas eu gostaria de comentar um pouco mais a figura do Neymar, né? Desde o começo, desde Sim. a volta do Neymar para o futebol brasileiro, em particular ao Santos. Olha lá, já estamos exibindo, olha que garotada bonita, né? E estavam todos, mas tem um São Paulino aí no meio, viu? Tem um São Paulino que eu fiquei sabendo que estava vendo também, né? Mas
eu fico muito feliz em ver essa garotada, né? Porque hoje o Giovanni já está com quase 30 anos, meu filho, mas ele também já teve essa idade, né? De 10, 12 anos. Sim, sim. Foi ver o Corinthians lá no Pacaembu uma vez, levei ele. Olha aqui, todos com as camisas do Neymar Júnior, né? Isso, eu O estou vendo, efeito é Neymar. verdade. Então, É sim. Zé, enquanto a gente vê isso aí, eu reforço aquela observação que eu fiz, né? Não existe, né, pena eterna para qualquer um, principalmente para um Sim. esportista, né? E o Neymar parece que definitivamente abandonou aquele jeito irreverente, né, de não ligar para nada e tal. E eu fiquei pensando ontem, Zé, a responsabilidade que esse jogador carrega ainda hoje, né, na formação desses jovens, né? Sim, sim. Aquele Neymar que só gosta de balada, de se exibir e tal. Então, hoje ele mudou esse comportamento e vai contribuir muito na formação desses garotos, né? Dessas meninas, inclusive, também, que estavam acompanhadas dos seus pais. Você tem toda a razão, Beto. Realmente, queira ou não queira, gostem ou não gostem do Neymar, né, Beto? E a gente já discutiu muito isso, né? Tem pessoas que odeiam o Neymar, porque não gostam dele do jeito que ele é. Né? E eu sempre separei as coisas. Eu sempre também falei que o futebol, assim, o extracampo dele também nunca me agradou, né? Mas dentro de campo, Beto, é inegável a sua capacidade, né, como jogador, como um cara diferente ali no campo, né, Beto? E ontem ele mostrou isso, deu 2 assistências durante o jogo, né, os gols do Tiquinho, e fez um gol olímpico. Inclusive, Beto, ele tem umas imagens em que ele vai lá bater o escanteio e a torcida começa a provocar. Eu vi um vídeo, Beto, alguém da torcida da Inter gravando, né, e xingando, mas xingando ele de tudo quanto é nome, né? E ele vai, faz o gol de escanteio, daí ele vira para a torcida e levanta as mãos assim, e fala, e agora? O que vocês vão falar, sabe? Essa irreverência, ele nunca vai perder, Beto, porque ele é um jogador assim, né? Mas eu concordo com você, se ele colocar um pouco de juízo agora na cabeça e souber aí, né, levar essa molecada aí, ele vai conseguir voltar bem para a seleção e quem sabe, né, Beto, ter aí uma Copa do Mundo aí, essa na próxima dos Estados Unidos, que seja aí grandiosa, né? Porque ele tem essa capacidade, se ele voltar a ficar em forma, e ele traz esse carinho todo da molecada, né, Beto? As crianças adoram o Neymar. Ontem, Beto, veio gente de toda... Não é santista, Beto. Inclusive, eu estava falando com você dessa confraternização, né? E alguns amigos de um sobrinho meu, Beto, vieram de Santa Bárbara do Oeste. O rapaz é São Paulino, e veio ele com a noiva para assistir o jogo, para ver o Neymar, só para isso. E ele não gosta tanto do Neymar, ele é daquele time que não gosta, mas ele queria ver o Neymar em campo, né? Olha, isso é só uma historinha para a gente acrescentar esse mundo, né, Beto? Por que ontem o Limeirão ficou tão lotado? Por quê? Porque o Neymar, ele tem esse poder, ele gera ódio e o amor ao mesmo tempo aí das crianças, né, que são mais inocentes, que têm essa característica, né, do ídolo, né, como ele é, né, Beto? Exatamente. Bom, para a gente fechar, queria cumprimentar, né, primeiro agradecer os pais aí que permitiram, né, a gente fotografar as crianças e cumprimentar todos os papais que levaram seus filhos ontem lá no Limeirão, que olha, isso aí é um gesto de amor, né, é um gesto de puro amor. Ver um filho sorrir é algo extraordinário para qualquer pai, a gente sabe muito bem disso, né? Então, parabéns a todos os papais e mamães, né? As mamães também acompanharam, isso é muito bacana. Eu gosto de ver as mulheres dizendo, olha que imagem linda, né? Que imagem linda, todos aí sentados, aguardando o jogo aí na arquibancada com o Neymar Júnior. Muito bacana. Parabéns mais uma vez aos papais e até uma próxima, quem sabe.